O relato de Purishkevich e, sem dúvida, o de Yusupov simplesmente não se encaixam quando olhamos para as evidências da autópsia. O professor Pounder decide reexaminar as evidências físicas para estabelecer se a bala realmente foi disparada de um curto alcance. Purishkevich afirma ter matado Rasputin com uma pistola Savage. Essa pistola dispara a mesma bala, uma calibre 32, na mesma velocidade que a da arma do assassino. Uma pele de animal foi colocada contra um bloco de gel. Essa experiência foi especialmente projetada para simular a densidade física do corpo humano. Uma câmera de ultravelocidade irá captar o momento do impacto. Podemos calcular a distância do tiro pela presença de fuligem e explosivo. A bala é disparada de uma curta distância. O calibre penetra. Se olharmos em volta da bala, veremos que não tem fuligem e nem resíduo de explosivo. Só uma pequena mancha negra na margem do ferimento. O professor Pounder estabelece que o ferimento que aparece na autópsia de Rasputin não foi feito por um tiro disparado a longa distância. Mostra claramente que o tiro fatal foi disparado de frente, de uma curta distância. O assassino deve ter colocado a arma entre os olhos de Rasputin e apertado o gatilho. Mas parece haver outra diferença crucial mostrada pelas fotografias. Quando examinamos o ferimento da testa, vimos que era maior do que o esperado. Tinha cerca de 1,5 cm de diâmetro. A partir das fotos, o professor Pounder calcula que o ferimento de Rasputin foi maior que o causado por uma pistola calibre 32, que era a arma que Purishkevich tinha. Isso levanta a seguinte questão. Se não foi uma arma disparada por Yusupov e nem por Purishkevich, então que tipo de arma pode ter sido? O ferimento é parecido com o produzido por um revólver Webley calibre 455. O Webley era uma arma do exército britânico com design de 1887, na época da Primeira Guerra. Quando Rasputin foi morto, ela era usada por muitas autoridades. O Webley britânico dispara grandes balas de chumbo sólido sem revestimento. A pistola Savage dispara balas de calibre menor com revestimento e cobertas totalmente por cobre. A munição sem revestimento foi proibida em 1907 porque quando atinge o alvo, em vez de entrar diretamente, o chumbo distorce e libera energia no impacto, causando danos colaterais a tecidos e ossos. Para fazer uma comparação, os cientistas testam a Webley com balas de chumbo, da mesma distância que o tiro fatal teria sido disparado. Quando comparamos estes tiros com o ferimento do centro da testa de Rasputin, o que vemos é algo muito similar a um ferimento causado por uma Webley. Parece que não apenas o tiro não foi disparado de um longo alcance, como o ferimento também não foi causado por uma pistola de um calibre menor levada pelos assassinos. As evidências forenses e balísticas não se encaixam com os relatos de Yusupov e Purishkevich e levantam a seguinte questão. Se eles não dispararam os tiros fatais, então quem os disparou? Voltaremos a seguir com Arquivos Confidenciais no Net. Continuamos assistindo Arquivos Confidenciais no Nat Geo. Uma teoria é a de que Dmitry Pavlovich, um dos conspiradores, levava uma pistola de grande calibre e, portanto, teria disparado o tiro fatal. Mas tanto Yusupov quanto Purishkevich saíram do prédio antes que o incidente ocorresse. É aí que o plano fica complicado. A atenção se volta para duas figuras obscuras que estavam presentes naquela noite. Sua identidade nunca foi estabelecida. As evidências chegaram a apontar diretamente para um deles, Oswald Heiner. Rainer conhecera Yusupov na Universidade de Oxford 7 anos antes. No final de sua vida, Rainer teria confessado à sua família que ele estava presente no assassinato.
Outras provas do envolvimento de Rainer nas operações militares de proteção de identidade estão contidas em um memorando entre o chefe da inteligência britânica na Rússia e um dos associados de Rainer logo depois que o corpo de Rasputin foi desenterrado. Nele está escrito: embora as questões não tenham seguido totalmente o plano, nosso objetivo foi claramente atingido. E continua dizendo que a morte das Forças Negras, um código para Rasputin, foi bem recebida por todos. Embora algumas perguntas estranhas tenham sido feitas sobre envolvimentos maiores, Rainer está resolvendo esses pontos. Mas um dos assassinos russos testemunha que os dois homens desconhecidos eram soldados russos. Sabemos que várias pessoas dentro da inteligência britânica haviam mandado informantes para a Rússia, usando uniformes russos. Guarnições britânicas geralmente eram vistas usando uniformes do exército russo. Para mim, as evidências apontam para o fato de que havia pelo menos 2 oficiais britânicos presentes naquela noite. Com base nessa teoria, agora é possível refazer os eventos daquela terrível noite de dezembro de 1916. 3 horas da manhã. Palácio Yusupov. Rasputin recebe um tiro. Os conspiradores o chutam e batem nele. Suas mãos são amarradas. Foi uma bagunça terrível. Eles tinham que matar aquela pessoa e não sabiam como. Eles o colocam no chão e, se a versão do historiador Andrew Cook estiver correta, então o agente britânico Oswald Rainer pisa sobre o corpo. Foi naquele ponto que um oficial britânico foi literalmente forçado a pegar sua arma e atirar em Rasputin a uma curta distância, para estar absolutamente certo de que ele morreria. Rainer não erra. O plano foi motivado puramente, creio eu, pelo fato de Rasputin estar envolvido na iniciativa de tirar a Rússia da guerra. A inteligência britânica achou que a melhor maneira de tirá-lo de cena seria fazer os próprios russos serem vistos como as pessoas que o haviam assassinado. Os assassinos de Rasputin não queriam que seu corpo fosse encontrado. E foi apenas quase um século depois que as evidências forenses levantaram dúvidas sobre o possível assassino. Se os britânicos queriam que a morte de Rasputin garantisse que a Rússia permaneceria uma aliada, seu plano foi bem sucedido. Mas depois de 1 ano de sua morte, a Rússia entra numa revolução. E os patrões reais de Rasputin, o czar Nicholas e sua família, são brutalmente executados quando os líderes comunistas bolcheviques tomam o controle. Era o início do nascimento da União Soviética e o fim de uma dinastia imperial fatalmente enfraquecida pelo famoso místico siberiano. Versão Marshmallow São Paulo.